Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de novembro é graduada em Relações Públicas pela FIA Business School e se tornou ativista no cenário do autismo no Brasil a partir do diagnóstico de seus 2 filhos. Com a experiência da maternidade e o estudo do autismo, começou a compartilhar seus conhecimentos a partir de um dos mais populares blogs antigos sobre autismo do país, Uma Voz para o Autismo. Com essas credenciais, Marie Dorion é a entrevistada do Espectros deste mês. Marie, muito obrigado por ter topado aqui conversar com a gente para trazer um pouco sobre a sua história, as várias histórias relacionadas ao campo do autismo e fora do autismo. E eu sempre começo os episódios aqui perguntando, do ponto de vista pessoal, quem é a Marie Dorion? Eu sou uma metamorfose, eu acho. A vida foi fazendo eu mudar, né, meus valores até algumas vezes, meus pensamentos, os meus objetivos, e eu acho que eu fui me adaptando a isso para poder atender o que a vida demandava. Eu gosto muito de música, apesar de não poder cantar nada, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de arte, eu gosto da vida leve, apesar de a vida às vezes não ter trazido essa leveza. E por que cursar Relações Públicas? Na época, de fim, né, de adolescência, eu fiz um pedaço de faculdade de Direito. E na época eu me lembro dos professores falando muito sobre julgar o outro, e eu fiquei incomodada com isso, e aí eu resolvi fazer alguma coisa que fosse mais para o âmbito social, porque o meu foco no Relações Públicas era ajudar as empresas a integrarem a comunidade, né, com ações sociais. Então foi essa a minha vontade de cursar Relações Públicas e também trabalhar com eventos, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa atribulada, né, de eventos. Mas assim, que tipo de evento geralmente você trabalhava? Porque a amplitude dessa área é muito grande, né? Então, na época eu trabalhei muito com eventos de casa noturna mesmo, era há muito tempo atrás, eu não... eles faziam shows, né? A gente teve o Christopher Lambert vindo para o Brasil e a gente fez um jantar para ele, junto com são lugares que eu acho que nem existem hoje mais. Tinha o Alúrio, The Gallery, Limelight, eles faziam eventos grandes com o pessoal da Fórmula 1, na época que Ayrton Senna ainda era vivo. Vou parecer um dinossauro aqui, né? Então eram coisas de eventos com a comunidade. A gente a empresa Hyundai de carros fez um futebol feminino para promover a marca. Então elas chegavam de helicópteros. A gente organizava, né, todo esse away que acontecia. Nossa, muito interessante. À medida que você foi falando e também relacionando com a sua formação e tal... me parece que você é uma pessoa muito paulista. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou nascida e criada em São Paulo. Que legal, que legal. Mas, enfim, entrando muito já no território do autismo, né? Porque você disse que a sua vida é uma metamorfose, várias coisas que você passou. Eu queria te perguntar se o seu primeiro contato com o autismo como tema foi com o Pedro ou se você já tinha ouvido falar em autismo antes de ter ele? Não, o meu primeiro contato foi com o Pedro e foi quando o pediatra pediu para fazer a avaliação para o diagnóstico. Foi no consultório com o pediatra. Foi a primeira vez. Lógico que eu já tinha ouvido falar a palavra, mas não tinha a menor ideia do que era. Mas o primeiro contato e o impulso a estudar, a entender o que foi com o Pedro. E como foi esse impacto inicial? Porque você teve contato com a temática do autismo nos anos 2000. Para quem é mais antigo, sei lá, o pessoal dos anos 80,
já foi em um outro momento. Pra galera de hoje, também é outra percepção, né? Eu não sei se as pessoas têm essa dimensão de como era o autismo nos anos 2000. Quando a gente teve o primeiro contato, não tinha muita informação, né? Então, quando o médico falou, ele fez as perguntas, né? Ele olha nos olhos, e o Pedro estava abraçado com a gente, né? Ele gosta de toque, ele abana tchau, e a gente, não, ele faz tudo isso. Ele falou, mas precisa fazer uma avaliação porque ele tem sinais de autismo. E aí você vai pra casa, entra na internet, graças a Deus era a época que já existia internet, né? E aí começa a ler, e eu não sei o que acontece de energia de universo, assim, só veio site catastrófico, assim, com informação, seu filho vai te estuprar, seu filho vai te bater, seu filho... umas coisas horrorosas, assim, de a gente ficar em choque, porque ele era uma criança pequenininha ainda, ele tinha 2 anos, né? E daí com os dias passando, aí a gente começou a achar outras coisas, que era possível a cura, porque tinha muito ainda na época o mais forte era o Sunrise, né, e que vai curar, e que aí existiam 2 tipos de autismo, tinha o mais severo e o mais leve. E aí, na época, você tá no meio do trauma, né, lendo, no meio de choro, e eu falei, pronto, se tem cura e se tem severo ou leve, então o Pedro é leve, fui eu decidindo, né. Depois, mais tarde, a gente veio descobrir que o Pedro, na verdade, tem autismo severo, mas foi um choque, a gente ainda não, a gente já passou, né, eu acho que o pessoal dos anos 80 foi muito pior, porque tinha toda o se acreditar que era causado pela mãe, né, da mãe geladeira. Na época que a gente teve o diagnóstico, já tinha perdido, né, essa força, já era... Mas existia muito, e eu acho que ainda existe um pouco hoje, dessa história de que não foi a mãe que causou, mas a mãe cura, né, se a mãe se dedicar, se a mãe fizer tudo direitinho, né, se ela gastar todo o dinheiro do mundo, ela vai conseguir daí curar o filho, o que eu acho que também é muito duro, né, para as mães, porque coloca a gente num grau de loucura que não tem dimensão. É interessante você ter falado sobre o Sunrise, porque muitas das famílias, né, no início do ativismo, lá na transição da década de 70 para 80, eles falam muito do filme Meu Filho, Meu Mundo, né, que foi exibido várias vezes pela Rede Globo e que destacava esse programa, o Sunrise, que hoje a gente sabe, de acordo com as evidências aí, que existe a suspeita até que o próprio caso do menino, ele não era realmente autista, enfim, é uma longa história, né? Mas parece que toda essa noção da sobrecarga das famílias ainda perdura, né? Eu acho que perdura, porque eu acho que muito da melhora que existe, né, na pessoa com autismo, vamos dizer assim, na melhora no sentido de conseguir se integrar na sociedade, o mérito é da pessoa, não é do que veio de fora, né? Eu acho que, claro, tem que ter intervenção, a gente tem que ajudar, né? Mas eu acho que o quanto a pessoa vai conseguir se desenvolver depende da própria neurologia dela, né? Depende de quantas outras coisas, né? Porque muitos dos casos o autismo não vem isolado no cérebro, né? Tem muitas outras coisas bombardeando, e aí que fica mais complicado. Com relação ao Sunrise, eu me lembro na época que veio como uma carga muito forte, porque a gente acabou seguindo outros caminhos, mas existia muito da pressão das pessoas de fora, mesmo vindo do Brasil e da família, e falando, olha, tem esse caso que foi curado, então, tipo assim, você tem que curar, né, e a gente estava tentando, fazendo absolutamente de tudo, né, e o progresso, no caso do Pedro, né, não vinha na parte social, né. Nesse intervalo aí, né, entre o diagnóstico e também o diagnóstico do seu segundo filho, né, o Luiz, que eu sei também que ele recebeu o diagnóstico de autismo, você saiu dessa fase do luto e foi pra luta, digamos assim, né, de buscar informação, de aprender inglês. São aspectos que eu sei que muitos familiares vivem, assim, no sentido de se tornarem especialistas não só dos seus filhos, mas tentarem entender o autismo do ponto de vista conceitual, teórico, científico e tudo mais. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse processo de aprendizagem seu. Eu morava nos Estados Unidos quando o Pedro foi diagnosticado com autismo. Ele estava com 2 anos, o Luiz com 4 meses.
E a gente morava numa área rural do estado de Washington. E onde a gente morava não tinha nenhum recurso. Eu acho que eu tenho um karma com isso, porque onde eu moro hoje também não tem nenhum recurso. Mas quando a gente morava e eles eram pequenos no continente, não tinha nenhum recurso. Então, eu estava recém-mudada, eu mudei em setembro para os Estados Unidos e em dezembro o Pedro foi diagnosticado. Então eu não entendia nem o supermercado ainda, né? Quando você vai comprar alguma coisa, eu não conseguia, eu me perdia num supermercado. Então com o diagnóstico eu acabei aprendendo inglês lendo sobre autismo. O primeiro livro que eu li foi aquele Let Me Hear Your Voice, né, que ela fala muito daí também do ABA, do ABA, e depois eu fui procurando outras coisas, e a gente, como morava numa área rural, no meio das montanhas, a gente viajava muito a Seattle, né, para pegar informação com a Universidade de Washington, e eles foram muito bacanas com a gente lá. Na época que o Pedro foi diagnosticado, não tinham essa quantidade de consultores de autismo que existe hoje. No nosso estado existiam 3 pessoas que trabalhavam com as pessoas com autismo e tinha uma lista de espera. E aí você vai lendo toda aquela questão que tem a intervenção precoce, né? E aí eu pensava, como é que a gente vai fazer intervenção precoce estando numa lista de espera? E foi aí que a Universidade de Washington, eles abriram uma exceção para a gente e ensinaram bastante coisa. Ela fez 5 sessões super intensas comigo, me explicando o que fazer nesse primeiro ano, né, enquanto a gente esperava pela consultora de autismo. E isso foi que acabou fazendo com que eu não tendo uma escolha, né, ou você estuda e aprende e ajuda, ou você vai ficar sentado esperando, chorando, né, não tinha muito o que fazer. E depois de 8 meses, né, tentando fazer as coisas sozinhas, uma das consultoras teve uma brecha na agenda e ela pegou o Pedro como cliente dela. Só que ela morava em Seattle e a gente morava em Wenatchee, que ficava mais ou menos a 3 horas de distância. Então ela falou comigo, ela falou, o único jeito que eu posso fazer para te ajudar é te ensinando, e você supervisiona tudo. Então foi isso que eu falo da metamorfose, que a vida vai fazendo acontecer. Não foi, algumas coisas não fui nem eu que fui buscar, né? Elas foram caindo em cima de mim e eu tendo que, né, fazer, né? Pegar os limões e fazer todas as caipirinhas do mundo que a gente pudesse fazer. E quanto à questão do luto, eu acho que do luto para a luta, eu acho que o luto, na verdade, nunca passa. Né? Eu acho que tem um sonho ali, uma expectativa que morre, né? E uma outra criança nasce. Então eu acho que mas você perde aquele que você tinha idealizado, principalmente como o primeiro filho, né? E eu acho que o luto vem várias vezes em outras fases. Vem perto dos 6 anos de idade, quando as crianças típicas têm um boom de desenvolvimento e você vê o seu filho que está desenvolvendo, mas não está nem desenvolvendo no mesmo ritmo e já tinha aquele atraso, né? Eu acho que vem também na adolescência, depois vem quando faz 18 anos e a gente tem que assinar os papéis de invalidez, né, para você poder responder por ele. Eu acho que aí é um luto forte que vem, né? Eu acho que é o luto mais concreto que vem quando faz os 18 anos. Mas eu acho que a vida segue, né? Como qualquer luto. A gente tem bons momentos também. Eu acho que o autismo faz com que a gente goste, a gente celebre coisas pequenas que quem não passa por isso não consegue ver, né, o quão especial é cada olhar, o quanto especial é cada sorriso, o quão especial é aquela gargalhada pura compartilhada, né? Interessante. 2 produções suas acabam muito vinculadas ao teu nome no relato de outras pessoas. Uma delas é o blog Uma Voz para o Autismo, que você criou no Blogspot, e uma lista de e-mails no Yahoo, numa época em que as redes sociais ainda estavam engatinhando, pelo menos as redes sociais da forma como nós conhecemos hoje. Você se lembra mais ou menos a época que você criou essa lista de e-mail blog? Qual veio primeiro, assim, uma questão cronológica? Primeiro eu entrei na lista de e-mails. Então, primeiro veio a lista de Yahoo,
né, de e-mails. Quando eu entrei na lista de e-mails, eu percebi que no Brasil tinha a mesma dificuldade de acesso de informação que a gente estava tendo na cidade que a gente morava. Então, na ingenuidade, assim, eu tinha um afã de querer aliviar o sofrimento de outros, né, e de pessoas que estivessem mais para frente também, do sofrimento que a gente estava passando, que eu acho que o maior sofrimento é não saber o que fazer, né, é você falar, tá, ele tem autismo, mas e agora, o que eu faço, né, amanhã eu acordo e faço o quê? O que que mudou saber disso, né, como é que a gente ajuda, principalmente essa bomba relógio, que eles falam muito da intervenção precoce, que tudo tem que ser para ontem, né. Então, quando eu entrei nas listas de Yahoo, porque o meu inglês ainda não tinha muita firmeza, eu falei, vamos ver o que está acontecendo no Brasil, vamos ver se eu acho mães brasileiras que moram nos Estados Unidos, né, para tentar achar um grupo. E dentro dessa lista de Yahoo eu achei algumas mães brasileiras que estavam morando aqui nos Estados Unidos, uma é minha amiga até hoje, que mora na Flórida. E aí eu fui percebendo que não tinha, né, muita informação, e aí eu pensei, como é que eu posso, das coisas que eu tô aprendendo aqui, como é que eu posso compartilhar de uma forma um pouco mais organizada? E foi aí que eu comecei a fazer o blog, mas também como uma memória para mim, né, para ter um lugar para voltar e relembrar. E também para deixar, né, para poder compartilhar com as pessoas o que a gente estava passando. Quando você começa a estudar com autismo, principalmente no começo dos anos 2000, a coisa era muito em regra, né? Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, se você não fizer isso, as coisas não vão acontecer. Hoje, depois de 20 anos, né, nessa trajetória, eu sei que as coisas não é bem assim, né? Que o que funciona é o que você consegue fazer, né? Não é o que estão te falando para fazer e te enfiando goela abaixo, né? Que não faz parte da sua essência, você não vai conseguir fazer. E existem vários caminhos que a gente consegue, né? O importante é não deixar eles largados, né? O importante é sempre tentar engajar. Mas foi essa a vontade, foi a vontade de compartilhar, e começou primeiro com a lista de Yahoo, percebendo que não tinha, né, também informação de fácil acesso. A minha ideia era transformar tudo que eu lia e eu aprendia, né, com os profissionais que eu estava aprendendo nos Estados Unidos, e transformar tudo isso numa informação prática. Porque eu acho que a teoria faz a gente se perder um pouco, né? O que quer dizer, né, todos esses termos e tudo, né? Principalmente o que quer dizer usar você como um instrumento, né? Eu me lembro que essa foi a que me magoou mais quando o profissional falou, né? Porque eu falo, não, meu filho não me vê como um instrumento, mas tentar entender o que isso significa de uma forma prática para a gente tentar, né, intervir e ajudar a neurologia a ir para outro caminho. E nessa época a gente está falando de um momento em que você faz essa expressão virtual, que você alcança algumas pessoas, mas isso também ganha uma dimensão presencial, né? Porque você começa a conhecer outras pessoas, formar alguns vínculos. Eu queria te perguntar, só no sentido também das pessoas visualizarem, porque aqui no Espectros as pessoas meio que se cruzam em algum momento, né? Nem todo mundo, mas cada um que pertence a uma geração. Quais foram as pessoas, assim, que você conheceu durante esse período na caminhada do autismo que foram importantes para você? Online, enquanto eu estava nos Estados Unidos, uma pessoa que foi muito importante para mim foi ter conhecido a Flaviana, que a gente se conheceu virtualmente. E quando eu mudei de volta para o Brasil, eu morava em Jundiaí e a família dela é de Pedro Leopoldo, de Minas. E ela foi para o Brasil de férias. E eu me lembro que a gente pegou o carro, botou os 2 meninos dentro do carro, e sem nunca nem ter visto ela, só falado por telefone. E a gente foi passar uma semana em Pedro Leopoldo, na casa da mãe dela, para conhecer ela. E a gente ficou amicíssimos da família, tanto que agora o meu caçulo Luiz, né, que você falou também tem o diagnóstico, ele quer ir pro Brasil, ele mora em New Jersey e a gente mora no Havaí, que ele tá fazendo faculdade. E ele quer ir para o Brasil nas férias de inverno, né, que eles têm de final de ano, entre Natal e Ano Novo e um pouquinho mais. E o primeiro lugar que ele quer ir é para Pedro Leopoldo passar o Natal com a Irani, que é a mãe da Flaviana, né? Virou família, foi uma...
é uma intensidade tão grande, né, que quando você encontra as pessoas de bom coração também, né, elas acabam virando família. E aí eu mudei de volta para o Brasil em 2010 e aí eu conhecia muitas mães, né, online. E aí eu tinha muito essa vontade de conhecer as pessoas, né, de dar um abraço em todas essas pessoas que a gente conversava tanto. E aí eu tinha uma vizinha também de Jundiaí, que ela também tem um filho com autismo, a Sônia. Ela organizou um encontro na casa dela quando a gente mudou de volta. E aí veio a Márcia Madaloso do Sul, veio para esse encontro, né? Ela também ficou hospedada em casa, a gente também nunca tinha visto, pegou ela no aeroporto e trouxe para casa. A gente fez tudo que a gente fala para os nossos filhos não fazer online, né? Não conhece gente online e vai nas casas, né? A gente o autismo faz a gente fazer esse tipo de coisa, né? E eu me lembro que foram várias mães de São Paulo também, foram para lá. A Irani veio de Minas, né? Mesmo a Flaviana também estava em São Paulo, porque ela mora na Flórida, e ela também estava em casa. E aí elas vieram para esse encontro. Foi um encontro muito bom, um encontro de ver as pessoas, um encontro de organizado, com slides, né? Porque tem aquele afã de sempre estar passando informação. Mas foi um encontro que uniu, né, muita gente. E a gente fez um grupo que se chamava Autismo Família, né, com a ideia de nós sermos uma família entre a gente e de que nós somos, né, pessoas que na família tinha alguém com autismo. E foi uma época muito boa, assim, foi uma época muito solidária, né, entre a gente. E um pouquinho depois disso, a gente conheceu o Francisco Paiva também, e aí ele tinha toda a ideia do livro dele, de fazer uma revista, né, para também divulgar informações sobre autismo e o que era possível, né? Então foi uma época de a gente desbravando, vamos dizer assim, né? De passando dessas questões que existiam muitos os grupos de Yahoo, né? As listas virtuais, e a gente estava querendo fazer um caminho mais presencial com as pessoas. E aí, nesse meio do caminho, porque também, né, a gente continuava com a participação online, a gente conheceu a Tatiana Kusenhuk, que ela participava de uma igreja, e na igreja tinha um espaço que a gente podia fazer mensais, esses grupos, né? Não precisava ficar usando a casa das pessoas, né? Porque usou a casa da Sônia uma vez, usou a minha casa outra vez. Então, para poder abrir mais para outras pessoas, né? Num espaço mais público, seria até mais seguro para a gente também. E aí a gente começou com o grupo de suporte de autismo no Brooklyn, em São Paulo. E aí a gente fazia encontros mensais. Aí depois a igreja fechou aquele espaço, aí a gente foi para uma outra em Alphaville, e a gente continuou um tempo. Aí eu mudei para os Estados Unidos de volta em 2018, aí a gente fez um tempo, os encontros, as pessoas na mesma sala e eu através, né, do Zoom. E aí veio o Covid, e aí depois disso eu acho que eu acabei aposentando um pouco, porque requer muito também cuidar de um adulto, né, com autismo. Em 2011, o quadro Comédia MTV fez uma paródia que se tornou um dos casos mais conhecidos de capacitismo na televisão, que foi a Casa dos Autistas, né? Na época, eles tiveram que se retratar, produziram materiais sobre autismo que tiveram a sua participação. Eu queria te perguntar como é que foi, como espectadora, ver essa polêmica na época, porque talvez muita gente que não era dessa época não consegue entender a dimensão que foi e a treta que deu a Casa dos Autistas. E como foi essa possibilidade de transformar essa coisa ruim em uma divulgação para a causa do autismo? Na época, teve toda a briga, eu tava um pouco por fora, e eu me lembro que eles marcaram uma reunião com algumas pessoas que ficaram ofendidas ou que representavam o autismo em São Paulo, e foi num dia que o Paiva não podia ir, e ele sabia dessa reunião representando a revista Autismo, e ele me pediu para ir e representar a revista, né, para ter uma presença da revista lá. E aí eu até brinquei com ele, você quer que eu vá eu como eu ou eu como revista? E ele falou, não, vai como revista, porque a revista era mais, sempre foi mais apaziguadora, né, vamos dizer assim, mais em sentido, tá, o que a gente vai
tem essa situação, como é que a gente vai transformar isso em informação, né? Em vez de transformar isso só em briga. Então eu fui nessa reunião com o espírito da revista, né? Em mim, para representar a revista. É aí onde eu falo, onde eu sou uma metamorfose, né? O que é necessário, então eu vou dessa forma. E eu me lembro que eles fizeram uma reunião, tinha bastante gente nessa reunião que estavam bravos, mas a coisa já tinha sido feita, não tinha como desfazer, né? O que podia se fazer era remediar. Então tinham várias pessoas falando e algumas pessoas pedindo indenização, e aí eles foram indenizando individualmente. Eles falaram, a gente faz depois uma reunião com vocês e etc. Mas eu não sei o que puxou neles, falaram assim, a gente quer fazer alguma coisa para retratar com a sociedade, né? E o diretor da MTV mesmo falou, não é nem para salvar a imagem de MTV, nada disso, porque a MTV naquela época já não estava muito bem, né? Eles já sabiam que existia a possibilidade de fechar a MTV no Brasil por outras questões, né? E aí eu sugeri, por que não faz uma produção, né, visual, um vídeo, uma entrevista com pessoas com autismo da idade, né, da faixa etária exata das pessoas, né, que assistem a MTV, que seriam mais jovens, né, gente no final da adolescência e jovens com autismo, para mostrar um outro lado, né, para se retratar. E eles gostaram dessa ideia, mas aí no caminho de organizar, eles me pediram para fazer parte desse documentário. Eu falei, não, eu posso ajudar a entrar em contato com as famílias, porque os meus filhos são pequenos, né? E aí eles falaram, não, a gente queria muito que você também falasse, a gente vai botar os seus pequenos e outros adolescentes, a gente com certeza quer, mas a gente queria, né, transformar isso num do começo e até mais para frente. Foi aí que começou a desenvolver, eles foram super bacanas, super respeitosos para promover o documentário em si, né? A parte da piada que eles fizeram, uma das pessoas da MTV falou, eu fiz, tipo, super de ignorância mesmo. Ele falou, eu tenho um irmão que tem umas dificuldades sociais e o que a gente fez da paródia foi fazendo uma paródia ao irmão dele, que não tem autismo, que tem outras questões, só que eles acabaram retratando coisas que machucam, né, que eram bem do autista e as partes que machucam muito, né, na gente, e de uma forma satirizada. Mas eu acho que a maneira como eles quiseram se retratar a isso, né? Você via que existia uma real humanidade ali de falar, putz, erramos, né? Vamos fazer alguma coisa positiva com esse erro, né? Vamos usar o nosso canal e a nossa força. Não foi nem a MTV que produziu, eles contrataram uma produtora independente, que eles foram super bacanas também, foram super respeitosos nas casas de todo mundo que eles foram também na casa da Tatiana, porque o Lucas já era um pouco mais velho, apesar de ainda na época ser pré-adolescente. Eles foram na casa da AID com o Pedro dela, né, que já era um adulto jovem, e aí eles iam na casa do filho da Cristina, mas ele não quis fazer a entrevista, e daí eles colocaram a moça que fez parte do grupo que faz os bichinhos, eu não me lembro o nome dela. E eu acho que no final saiu um produto bacana, né, de mostrar diferentes lados e mostrar também o impacto que tem nas famílias, né, o diagnóstico, como a gente fica em choque, né, e eu acho que esse choque é o que pode explicar o porquê da ofensa, né, ser tão grande quando você faz uma sátira, né, com as pessoas no espectro. Com certeza. Esse foi um período muito midiático da sua participação do ativismo, do autismo de uma forma geral. Eu lembro que no mesmo ano você apareceu no clipe da música Até o Fim, da cantora Fantine, que é integrante da banda Ruge, né? E como é que foi essa participação? Foi um projeto que foi bem bacana, né? O Paiva também que estava liderando esse projeto, ele que tinha contato com ela, e foi uma coisa super interessante. A gente foi até Santos gravar, e aí nisso a gente conheceu melhor a Ana Lúcia, né, depois ela formou o Acolhe Autismo. Ela também estava na primeira reunião que a gente fez em Jundiaí. A Ana Lúcia também estava nesse encontro que a gente fez. Foi
foi interessante, foi tão difícil gravar, porque as crianças não paravam quietas, assim, eu me lembro que os bastidores foram muito mais interessantes do que o que apareceu mesmo, né, porque foi tudo que podia dar errado, deu errado, eles batiam na parte que estava cobrindo atrás, aí desmonta o cenário, aí monta de novo, né? Foi suado, assim, mas foi interessante, porque a equipe também, o Marcos era que estava filmando, ele acabou se envolvendo muito com o autismo, apesar de não ter ninguém. O primeiro contato que ele teve foi ali, né, gravando o vídeo para Frantini, e foi bem interessante que eu acho que, não sei se no vídeo a gente conseguiu passar isso para as pessoas, mas para toda a equipe que estava produzindo, a gente conseguiu passar muito da nossa humanidade, né, de tudo que pode dar errado, e que tudo dando errado a gente segue, a gente continua fazendo as coisas, né? Continua seguindo a vida e continua buscando caminhos, né? Eu acho que esse vídeo traz muito dessa lembrança, né? De que o que é dar errado, né? Às vezes dar errado é o que dá certo, né? E a gente foi seguindo. Foi uma época muito movimentada, foi uma época de aproveitar todas as oportunidades que vinham, né? Bater na porta para divulgar, né? O autismo, e divulgar, eu acho que o principal, né, é que nós somos pessoas, né, a gente não é a família inteira que entra nessa onda do diagnóstico, e não é uma palavra, né, são vidas, né, que são afetadas com isso. Entre os vários divisores de água, talvez, na sua vida, imagino que tem um ponto muito importante da sua história com autismo, e também da sua presença ou não no Brasil, fora, né, em outros países, foi quando você trouxe o Eric Hamblin para o Brasil, né? Eu lembro que, e isso dá para encontrar em outros materiais, que outros familiares de autistas também falaram sobre essa vinda que você trouxe com a Andrea Werner. Como é que foi esse processo? Quando a gente morava no estado de Washington, né, e tinha essa escassez de profissionais, eu me lembro que quando a gente estava trabalhando com a Gust Lee, que era a nossa consultora de autismo, ela estava me ensinando, então a gente trabalhava muito em casa, né, muito no quarto de terapia. Agora nós vamos ensinar o Pedro a fazer, a guardar a louça, ou agora a gente vai ajudar o Pedro a falar algumas palavras, ou a se comunicar, e é tudo em ambientes controlados, né, o ambiente de terapia. E eu me lembro de uma reunião com ela no telefone, e ela falou pra mim, ai, como é que as coisas estão indo? Eu falei, tá indo tudo bem na terapia, mas na vida, no dia a dia, tá caótico, né? Tipo, na época, né, eu tava casada com o pai dos meninos, ele viajava muito, então eu ficava muito sozinha, e às vezes eu ficava calculando, né? Dá pra eu comprar o tanto de pão que eu tenho em casa, vai dar até ele chegar de volta de viagem para eu conseguir ir a um supermercado? Como é que eu vou fazer, né? Será que eu peço ajuda para alguém fazer uma compra de mercado para mim? Porque eu não conseguia ir com os 2 meninos no mercado, né? O Luiz na época ainda era bebê, mas era muito difícil com o Pedro. Ele saía correndo, ele mexia nas coisas, ele precisava daquela atenção total, e eu tinha que fazer um supermercado em inglês, né? Não era fazer o supermercado naquele que você já conhecia, eu tinha que colocar uma atenção. E ainda tinha o bebê para carregar junto, né? Faltavam mãos. E eu comentei isso com ela, e aí ela falou assim, para esse tipo de intervenção é bom complementar com esse lugar no Oregon, né, que era o Pace Place. Eles ajudam, eles têm uma casa lá, e eles ajudam, né, a orientar e achar estratégias do dia a dia. E aí a gente foi para lá uma semana, e eles ajudaram muito, assim, a questão era ir no supermercado, como é que fazia um mercado, né, como é que eu podia ter estratégia para fazer um mercado com os 2 meninos, até mesmo coisas dentro de casa, ou até mesmo ir num parquinho, que era um desastre num parquinho, né, para que eu vou ir no parquinho com eles, era muito difícil. Então todas essas coisas ajudou bastante, né, e eu me lembro que lá foi quando a gente descobriu que o Pedro tinha autismo severo e que o Luiz também potencialmente estava no espectro. E a gente voltou de Portland para Wenatchee, que são 6 horas de carro, a gente voltou em silêncio, né, com essa notícia, mas
Era a realidade que a gente estava vivendo. E aí depois disso a gente foi mais uma vez, né, para lá, uma outra semana depois de um ano, porque os meninos cresceram, o Luiz já diagnosticado também, e aí tinham outras questões. E aí a gente voltou para o Brasil em 2010 e estava caótico, o Pedro incomodado com o calor e a umidade, porque a gente morava numa região que era fria e seca, né, tinha neve. E a única coisa que acalmava o Pedro era andar de carro com o ar-condicionado ligado. E tudo muito difícil, e o Luiz não queria falar português de jeito nenhum, não queria aprender português, estava um caos em casa. E eu me lembro que meu ex-marido falou: ai, tá tudo muito difícil aqui, vamos tirar umas férias, vamos pra Disney. Aí eu falei: mano, tá louco, né? Eu não bota esses 2 meninos no avião por nada nesse mundo. Aí eu falei: se a gente tem esse dinheiro para ir para Disney, por que a gente não traz alguém para ajudar a gente? Foi aí que a gente entrou em contato com o Pace Place de novo e falou: olha, a gente está numa situação super difícil, a gente precisa de ajuda aqui, poderia vir alguém para cá ajudar a gente a organizar o dia a dia com eles. E foi aí que o Eric falou assim: ah, eu vou. E aí a gente começou, e a primeira vez foi muito útil pra gente, foi muito bom, né, ter essa organizada aqui. E aí outras famílias perceberam, né, que era um divisor de águas, né, de ter essa orientação, e pediram para ter ele como consultor. A gente começou só com as pessoas mais próximas, eu fazendo a tradução, porque eu não sabia como que, né, falar inglês é uma coisa, traduzir, né, simultaneamente é diferente. E aí acabou que deu certo e a gente já começou a organizar e levar ele para o Brasil mais vezes para ajudar, né, mais famílias com esse dia a dia mesmo, com esse organizar. A gente acorda e como é que organiza do acordar, né, antes de estar tudo estressado, né, já para tentar levar para terapia ou para levar para algum lugar para outra pessoa trabalhar com a criança, né, como é que a gente faz essas transições de uma forma mais tranquila. E foi uma época também bem movimentada, mas foi bem legal ver o impacto positivo em algumas famílias. Foi bem interessante. Foi desse impacto que você acabou chegando ao programa da Fátima Bernardes? O programa da Fátima Bernardes, eles me telefonaram e eles queriam fazer um programa sobre o autismo, e eles tinham visto o vídeo da MTV. E pelo vídeo da MTV eles acabaram convidando, porque eles queriam alguém que pudesse segurar uma entrevista. Foi bem isso que eles falaram, né? Que eles falaram: a gente viu no vídeo que você fala bem, e a gente queria, né, ter alguma presença de alguém que conseguisse segurar, né, o tema na entrevista. E foi daí que veio o convite. Foi mais porque eles viram a produção da MTV. E isso, até você voltar para os Estados Unidos, foi a sua última grande participação, né, num programa de TV, eu acho. Teve a MTV, teve a Fátima Bernardes, teve um que é o que eu mais gosto, mas a audiência não é Globo, mas o que eu mais gosto é um que é do programa Mulheres, que eles foram em casa gravar sobre a gente, sobre autismo, e é um vídeo bem legal. Eles foram muito, muito sensíveis no gravar do vídeo, e na edição ficou muito bonita também. É um dos que eu gosto mais, é do programa Mulheres, que a gente fez a participação. E aí teve umas outras coisas, a gente acabou sendo capa, acho que eu não me lembro se foi Folha ou Estado de São Paulo, num dia 2 de abril, e eles foram em casa e eu nem sabia que jornal que era, nem nada, porque eu sou assim, eu sou um pouco... A Tatiana e o Paiva me organizaram muito, assim, muitas das minhas aparições de públicas, né, ou de mídia no Brasil foi muito graças ao Paiva e à Tatiana. Eles me organizaram, porque eu sou super despistada nesse tipo de coisa, eu não lembro o nome das pessoas, eu não lembro contatos, eu não lembro nada. Então teve esse jornal que foi em casa e tirou fotos, a gente conversou, era muito sobre o uso do iPad, né, como ferramenta de comunicação, né, como apoio ao PECs, e depois eu soube por um amigo de infância: você tá no jornal, e eu falei, achei que era numa coisa de dentro, aí quando chegou o jornal em casa, eu tomei um susto, que era na capa do jornal, né, então as coisas muito aconteceram dessa forma, né, dessa parte. Eu acho que quando a gente corre atrás de ser famoso nesse mundo do autismo, que depois eu fui desanimando com isso, que eu via que tinha muita gente que me procurava, né, algumas outras famílias: como é que eu faço para ser entrevistada? E
Pra mim era tipo assim, eu não sei, né? Eles sempre entraram em contato, né, comigo. A minha vontade mesmo era de compartilhar a informação mesmo, né? O que a gente estava vivendo para ajudar e aliviar, né, outras famílias, né, com as estratégias. Eu sei que o que a gente fez não encaixa na vida de todo mundo, né, mas pelo menos para aqueles que encaixassem, né, poderia ser uma ajuda. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Um pouco antes você falou sobre a Tatiana, e ela conversou comigo durante a pandemia em um outro programa que eu apresentava, e ela contou exatamente essa história de como você e ela fundaram um grupo presencial de apoio a autistas em igrejas e tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção naquela época, e mais ainda agora, depois que a pandemia rolou, é que muitas das suas iniciativas se deram online. Você meio que quebrou ali as barreiras, né, do presencial para poder trazer os seus conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos com as pessoas. Hoje, isso é muito mais fácil de identificar, né, de fazer, principalmente depois da pandemia. Mas na época, isso surgiu naturalmente? Como é que era o seu conhecimento de ferramentas de vídeo? Era muito difícil? Como é que era isso? Eu sou péssima em ferramentas, tanto quanto que você mandou o link, eu entrei mais cedo, que eu falei, ai gente, essas coisas vão funcionar. Eu não entendo nada, você tem que fazer os upgrades, qualquer coisa no telefone, no computador, eu dou pro meu filho mais novo ou pro meu marido, eu nem olho. Muito, muito que aconteceu, o Paiva me ajudou muito, né, nas coisas online. Teve uma vez que eu até levei meu computador uma vez pra casa dele, eu falei, não sei o que tá acontecendo aqui, e eu preciso terminar de editar um vídeo, né, e eu sempre usei ferramentas muito básicas, né. Eu acho que eu me lembro de uma apresentação que eu fiz, né, os meus slides eram básicos, né, alguém falou, você podia incrementar mais os slides, eu falei, ou eu cuido dos meus filhos ou eu incremento a slide, né, que tem toda essa questão, quando você é mãe, né, e você apresenta, e você traz informações, ou você faz todas essas coisas, parece que você é um profissional, na verdade você tá voltando para casa e você tá cuidando deles, né? Muito dos vídeos, na verdade, não era que eu ia produzir um vídeo, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com eles e eu ligava a câmera e colocava ali em qualquer lugar, né? Em casa, e aí editando. Muita coisa que eu gravei, a câmera caía e não dava, né? Aí tinha que esperar no outro dia para fazer de novo. Mas eu não tinha e não tenho até hoje quase conhecimentos de edição de vídeo, hoje em dia tem bastante ferramenta para fazer coisa, né, vídeo no Instagram, que faz sozinho. Eu não tenho nada, eu tenho o básico, e eu acho que o que fez as pessoas realmente se agruparem em torno da gente, né, da gente formar grupos, era a informação mesmo, eu acho que era a forma simples de passar, né, porque esse era o meu foco sempre, era transformar o que essa teoria toda nesses livros significa de uma forma prática para a pessoa poder fazer, né, poder chegar em casa e tentar alguma coisa. E você disse um pouco mais cedo também que você deu uma afastada do ativismo de uma certa forma por vários motivos, entre eles essa questão da aparição, por outro lado os desafios de cuidar de pessoas adultas. Você pensa em algum momento voltar mais à atividade ou você acha que você já deu sua contribuição? Eu acho que eu já aposentei, sim. Quando o Luiz deu uma melhora muito significativa, o meu mundo aqui se dividiu em dois de novo. Se dividiu em o Pedro e nos cuidados diários, porque o Pedro não tem muito mais. O Pedro hoje a gente tem que administrar o que a gente tem dele, né? Ele tem algumas coisas boas. Eu trabalho.
E ele vai comigo pro trabalho, porque aqui onde a gente mora numa ilha no Havaí, que é bem pequenininha e que não tem serviço nenhum, não tem suporte nenhum. O grande suporte que eu tenho é do meu trabalho, de permitir que ele vá ao trabalho comigo, né? E a gente trabalha com turismo, e tem muito material um turismo de aventura, então a gente tem materiais de segurança, capacete, essas coisas, e o Pedro ajuda, né, a organizar, não parte de segurança, óbvio, mas a limpar equipamento, a guardar equipamento, a limpar capacete, que a pessoa usa um capacete, a gente limpa, desinfeta, né, então ele faz todo esse processo comigo. Então, a minha vida virou essa do dia a dia com o Pedro, e o Luiz vivendo uma vida de um adulto jovem dentro de uma normalidade, né? Ele ainda tem, não vou dizer, ele não tem nenhum sinal de autismo, ele tem, que ele até mesmo fala, às vezes é difícil essas questões sociais, né? Que a gente chama assim dos small chats aqui, das conversinhas, né? Ou ele fala profundamente sobre alguma coisa, ou não tem muito um assunto, né, para ele, assim, que envolve, que você consegue, que ele se engaja. Então, ele morando sozinho, né, ele tá em New Jersey fazendo faculdade, mora no dorme, né, da faculdade, agora é o 2º ano que ele tá lá, e vai descobrindo que as pessoas às vezes falam só por falar, só por estar junto, né? Não para aprender alguma coisa ou para, né, trocar informação, que é só conversa, né? Conversa vazia, vamos dizer assim, mas é que nessas conversas vazias é que as pessoas vão, né, ficando amigos e vão passando o tempo juntos, né? Então é interessante ver esses cliques dele também. Eu acho que hoje, quando alguém pede alguma ajuda, ou quando você tem que voltar lá atrás para a questão de intervenção precoce, ou quando eles são menores, não cabe, não tem mais espaço na minha cabeça para voltar, porque eu já estou dividindo nesses 2 mundos mais, né, no meu mundo de ter que trabalhar, de cuidar, né, de mim mesma. Então fica muita coisa para tentar voltar, porque para você para ajudar alguém, você precisa emergir, né, tá imersa, né, nessa realidade também, para você conseguir enxergar, porque não existem fórmulas, né, a gente tem que olhar tantas coisas pequenas, né, que acontecem com aquela família ou com aquela situação. E para falar sobre autismo na vida adulta, fica ainda mais individual, porque muita coisa do que a gente vive hoje dependeu do que a gente fez há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Então fica difícil alguém me perguntar alguma coisa, meu filho adulto, eu queria que ele fizesse que nem o Pedro faz, poder ir para um trabalho e fazer parte, né, e organizar. Ele não trabalha 8 horas, em 2 horas para ele deu, e aí ele, né, fica zanzando por lá entre as pessoas, ou ele assiste algum filme no computador. Mas com uma pessoa adulta que não teve a mesma trajetória que o Pedro, eu também não sei como ajudar para chegar nesse ponto, né? Hoje em dia também não é maravilhas com o Pedro, né? Essa é a parte bonita, essa é a parte boa, essa é a parte da conquista, mas a gente teve que entrar com medicação com o Pedro. Ele passou por uma fase, quando ele estava com 16, 17 anos, de muita agressão, né? Ele agredia as outras pessoas, a gente teve que retirar da escola. O Pedro nunca frequentou uma escola, nunca deu certo o Pedro na escola. O tom de voz, né, e o tom que professor usa, né, de ensinar, de estar ensinando o tempo inteiro e mandando, detona gatilhos no Pedro, e ele fica uma pessoa super agressiva, super difícil. Então a gente cria ambientes, né, para ele. E ele teve que entrar em medicação, ele toma risperidona, ele toma uma outra medicação, né, para baixar a ansiedade e tratar preventiva uma depressão. E ele tá bem, mas existem momentos, às vezes tem algumas coisas que, dependente do tom de voz que alguém usa, engatilha um desregular do Pedro, e ele tem 1,80 m, a coisa não é bonita, né? Então a gente sempre vive
pisando em ovos ainda com ele, apesar dele fazer muita coisa boa, apesar dele, nos dias que a gente não vai trabalhar, tipo, por exemplo, eu trabalho os finais de semana, então de segunda e terça são os meus dias de folga. Ele acorda, ele mesmo prepara o café da manhã dele, que ele faz ovo, ele faz a torrada dele, e faz as coisas e faz, né, a rotina dele. Mas falando assim, parece que é tudo muito uma maravilha, mas ele funciona, eu sempre falo, quando o Pedro tem um bom dia, deu os parabéns a mim, porque eu mantive o ambiente todo, o tom de voz, né, tudo em volta para que ele tenha sucesso. Então fica muito difícil você tentar trazer essa realidade para as pessoas, né, e tentar explicar e tentar ajudar no dia a dia delas com a pessoa adulta que elas estão tomando conta, né? Eu acho que isso fica mesmo para profissionais irem na casa, precisa de uma dedicação maior, né? Uma dedicação maior do que eu possa dar hoje. Então, por isso que eu me sinto que a minha trajetória pública encerrou, a minha trajetória como mãe é para sempre, e agora em duas frentes bem diferentes. E por que se mudar para o Havaí? Olha, não era nenhum sonho, eu vou te dizer. A gente não tinha nenhum sonho de morar no Havaí e aconteceu, como tudo na minha vida. A gente estava morando em Portland, eu acabei casando com o Eric, de tanta gente conviver, e a gente mudou para Portland, a gente estava 1 ano e meio em Portland, e na clínica dele ele tinha tipo uma tirolesa que ele usava na prática para ensinar, né, em alguns momentos, os pais a entenderem o nível de ansiedade, de medo dos filhos. E quando eles estão nesse estado e a gente fica, olha para mim, dá oi, né? A gente fica pedindo umas coisas, né, meio sem cabimento para a situação de ansiedade que eles estão, mas estão normais para uma situação social, mas para eles essa situação social trazia tanta ansiedade. Então ele bota os pais nessa tirolesa e coloca eles no alto, e aí começa a fazer as mesmas perguntas e as mesmas coisas que a gente faz para criança, né, com autismo, que está naquela ansiedade social, só que está no chão, né, te leva no extremo para você sentir mais ou menos a mesma ansiedade, então você acaba compreendendo melhor, né, o seu filho. Então chegou um momento que ele precisava refazer, né? Porque são cabos, madeiras e tem árvore que cresce. Então você tem que, de tempos em tempos, eu acho que a cada 10 anos você precisa refazer tudo, né? E aí ele chamou a pessoa que tinha construído a dele para falar, então precisa refazer tudo. Ele falou assim, você pode refazer, vai te custar tanto de dinheiro, ou você pode aceitar uma proposta de trabalho que eu vou te fazer agora para você ir no Havaí, que a gente montou um circuito lá para fazer esse mesmo trabalho, né, mas com outros elementos de suporte a um wellness center que eles estão abrindo nessa ilha. E vê se você, em vez de refazer, né, todo a sua clínica aqui, se você quer ir para lá, daí trabalhar com pessoas que estão passando por estresse, né, com síndrome de burnout e todos esses tipos de coisa. E aí ele voltou para casa e falou, o que você acha da ideia de morar no Havaí? Daí eu dei risada, eu falei, mas isso não é um tipo de piada que se faça, né? Ele falou, não, é sério. E aí ele me mostrou a proposta, aí conversamos sobre o salário e a gente acabou mudando para Havaí, e a gente trabalha junto nesse parque que não faz só a parte terapêutica, né, com o Anel Center, mas também faz a parte, né, mais só de turismo, né, com o outro hotel e com as pessoas que vêm passar o dia aqui na ilha. Então essa foi a mudança. Aí a gente descobriu aqui que quando já estava aqui, que tinha uma classe de educação especial na escola, mas não era boa, não deu certo para o Pedro. Aí foi, né, todo aquele carnaval até a gente se adaptar. Mas a gente agora, com 5 anos aqui, todo mundo conhece o Pedro, a população da ilha é de 3.000 pessoas. Todos os policiais conhecem o Pedro, que dá uma tranquilidade, né, principalmente estando nos Estados Unidos, que às vezes a polícia pode ser um pouco bruta, né, com situações que eles não entendem. Então a gente se sente cuidado aqui nesse sentido, apesar de não ter o suporte do governo, de não ter nenhuma coisa profissional, né, para ajudar.
a população toda é muito doce com o Pedro, né? O Eric às vezes até fala, eu tenho que ir conversar com alguém, essa pessoa é meio mal-humorada, eu vou levar o Pedro comigo, porque quando eu vou com o Pedro, todo mundo fica doce, né? Todo mundo fica mais receptivo. Então a gente também, né, usa a situação dele para aliviar, né, no que dá pra gente. E aqui no Espectros a gente acaba falando muito do autismo, focando no autismo, porque o autismo atravessa muitas das experiências pessoais, profissionais. Mas fora do autismo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de ir pra praia, eu gosto de sentar na areia, eu gosto de... A maior descrição de falar, assim, eu gosto de brincar com uma bola de voleibol, porque eu não jogo voleibol, mas a gente finge, né? Eu gosto muito, eu tenho aquele stand-up de entrar no mar, né, e ficar por cima do mar, apesar de que ultimamente eu não tenho feito muito. Depois que eu vi um tubarão, eu fiquei com medo, que aqui tem, né, tubarão, e eles vêm para a parte rasa também. Mas eu gosto de caminhar, eu gosto de ficar na natureza, eu gosto de sair muito, eu tenho muita dificuldade para ler, porque eu tenho um problema de visão, eu tive... Ainda um pouco antes de ir embora do Brasil pela segunda vez, eu tive neurite óptica, então eu perdi parte da minha visão. É difícil para ler, mesmo com correção. Mas eu gosto muito de livros, eu gosto de histórias, eu gosto de ouvir livros policiais de assassinatos, ou romances modernos, ou mesmo coisas sobre a sociedade, sobre política, sobre história. Então eu uso muito os audiobooks. Faz parte. Gosto de fazer meio yoga, gosto de fazer coisas que gente velha gosta de fazer. E os episódios do Espectro sempre se encerram com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e a nossa convidada, dessa vez, vai falar algo que esteja correlacionado ao tema que eu vou dizer. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Amor. Último livro lido. A Sociedade do Cansaço. É um livro muito bacana. Uma viagem marcante. Bonito, no Brasil, Mato Grosso. Um momento triste. Eu acho que agora na minha cabeça veio as pessoas que morreram de Covid. A mãe da Pamela, a Ana Lúcia. Eu acho que são perdas irreparáveis e foi momentos muito, muito tristes. Um defeito. Nossa, um só? Não, são vários. Eu sou super ansiosa. Eu acho que esse é o meu maior defeito. Eu sou super ansiosa e eu acabo, às vezes, acho que sufocando a minha família com a minha ansiedade. Um sonho. O meu sonho é... Meu sonho é poder ter a liberdade de ir em campo de refugiados e ajudar as crianças a ter um break de sofrimento, né, da situação que eles estão vivendo, né, como refugiados, ou refugiados de guerra, ou de enchente, ou de qualquer sofrimento desse eminente, e ajudar não só as crianças típicas, mas também as crianças, né, que estejam por lá, que tenham necessidades especiais, a ter momentos de alegria, né? Não dá para tirar todos os problemas do mundo, mas o meu sonho é um dia poder ter a liberdade de viajar para esses lugares e ajudar as pessoas em sofrimento, principalmente as crianças. Uma pessoa que você gostaria de conhecer, pode ser tanto uma pessoa viva quanto uma figura histórica. Uma pessoa que eu gostaria de conhecer... Acho que eu gostaria de conhecer o Obama. Um conselho que você daria à sua versão mais jovem. Vai dar tudo certo. Eu acho que é o mantra que eu repetiria para minha versão mais jovem. Vai dar tudo certo. Um artista ou banda favorita? Eu amo Oswaldo Montenegro. Adoro qualquer coisa que ele canta. E agora um artista que você detesta? Eu não gosto do Tom Cruise, pela pessoa que ele é. Um filme? Eu não assisto... muito filme. Eu assisti um documentário que chama Daughters, né? São filhas. É um documentário... era só para responder uma palavra, né? É um documentário sobre os homens que estão na prisão e eles fizeram um baile com as filhas, porque os presídios aqui nos Estados Unidos não deixam a pessoa ter
visita de toque, é só por vídeo, né? E isso tem causado mal às filhas, né? Porque você não tem a presença de toque, nem que seja uma vez a cada 6 meses com seu pai. Então tem um grupo não governamental que promove uma dança, e é um projeto de 10 semanas, porque eles preparam tanto as crianças quanto os presidiários a ter esse encontro e a ter esse baile, assim, foi muito tocante, foi muito bonito de assistir. Interessante. Prato favorito? Ai, eu gosto de farofa e cuscuz. Uma bebida? Eu só bebo água, eu não bebo mais nada. Café, adoro café. Uma comida que você detesta? Fígado, língua. E por fim, frase favorita? A minha frase favorita é: melhor chegar atrasado nessa vida do que muito cedo na próxima. Marie, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, por ter compartilhado a sua história e as coisas até mais recentes da sua trajetória. Fica à vontade, então, para dar uma mensagem final e, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que a minha mensagem final seria para as famílias mesmo, né? A gente faz o que a gente pode, e o que a gente pode fazer é o nosso melhor. Isso é o suficiente. A gente não tem um poder mágico, não existe no autismo, não existe aquela coisa que você não fez, foi o que não fez com que seu filho se desenvolvesse. A gente faz tudo o que pode, a gente faz tudo que está ao nosso alcance, e é o suficiente. A vida deles eles são seres humanos de muito valor, mas a gente também, né? A nossa vida também é valiosa. Então a gente tem que achar um balanço em que todas as pessoas da família tenham valor. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em dezembro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.